Olá pessoal, estamos de volta com o nosso mini curso de Ruby on Rails para iniciantes, quarta temporada. Muito bem, vale lembrar do nosso site videosdeti.com.br, que é um site dedicado a quem está iniciando na área de TI. E lembrando que esse site é atrelado a um canal no YouTube, né? Então se você puder se inscrever nesse canal do YouTube, você vai estar ajudando esse projeto como um todo. Muito bem, aqui na aula 44 nós vamos falar sobre Asset Pipeline, né? Um básico. Essa vai ser a primeira parte, né? Temos essa aula e a próxima falando sobre Asset Pipeline. Apesar de serem duas aulas, vai ser um conhecimento básico, apenas para vocês entenderem o funcionamento, tá? Mas esse funcionamento básico que eu vou explicar, vocês vão conseguir entender tudo, assim, o necessário para poder dar continuidade aí nos estudos, ok? Muito bem. Então, sem mais delongas, o que é o Asset Pipeline? Bom, aqui está o link da documentação, né? Eu vou dar um clique aqui. O ideal, obviamente, é que vocês leiam pelo menos essa página aqui, que é a documentação do Asset Pipeline, mas é claro que nesses slides que eu vou mostrar agora tem um resumo de algumas partes, tá? Não é de tudo, mas de algumas partes apenas para vocês entenderem, tá? Então vamos voltar lá. Então, o que é o Asset Pipeline? Veja, eu peguei aqui da documentação, em inglês mesmo, mas ele diz assim, ó, o Asset Pipeline provê um framework para concatenar, minificar e comprimir JavaScript e CSS. Né? Ele chama assets aqui, é justamente o CSS e o JavaScript. Em alguns momentos, assets também pode ser referido a CSS, JavaScript e imagens, tá certo? Mas no caso aqui do Asset Pipeline, ele vai trabalhar em cima do JavaScript e do CSS. Então, é normal chamar esses dois camaradas aí de assets, tá certo? Então, veja, a primeira coisa que o Asset Pipeline vai prover para você é, é esse esquema de concatenar, minificar ou comprimir o JavaScript e o CSS. Por que é que ele faz isso? Veja, é, quando você faz uma página HTML, uma página qualquer HTML, essa página geralmente é composta do arquivo HTML, de um CSS, às vezes de um JavaScript, não é? E das imagens, se for o caso. O HTML você faz a estrutura do site, o CSS lhe dá a beleza ali, né, as cores, posicionamento e tal, e o JavaScript vem para fazer a parte dinâmica, né, a validação de um campo, alguma coisa desse tipo assim, tá certo? E as imagens para completar a página, ok? Quando você está fazendo uma página HTML e quando você está trabalhando também no Ruby on Rails fazendo os CSS e o JavaScript da sua aplicação, é normal que você faça esse CSS e esse JavaScript de forma organizada, de forma onde você coloca comentários, né, para dizer o que é cada parte ali que você está fazendo a indentação correta, utilizando espaçamentos, etc, etc, etc. Quando você faz arquivos desse jeito, com indentação, com comentários, com espaçamento, você acaba aumentando o tamanho do arquivo em bytes, né? Então veja, eu tenho lá um arquivo que eu vou colocar apenas um CSS modificando uma cor. Mas se você está fazendo uma coisa organizada, você vai lá e coloca um comentário, que aquela tag ali do CSS vai alterar a cor disso, por conta disso. Você bota um comentário bonitinho ali explicando. Só que esse comentário que você colocou acaba aumentando o tamanho do arquivo. Se o arquivo tinha lá 300k, sei lá, na hora que você coloca os comentários, ele sobe para 350, não é? Então, acaba aumentando um pouco o tamanho do arquivo. Então, quando a gente está trabalhando com a internet, o tamanho dos arquivos é importante que eles sejam o menor possível. Por quê? Porque na hora que você acessa uma página na internet, aquela página vai estar em um determinado servidor. Se está em determinado servidor, na hora que você acessa aquela página, terá que ser feito um download do servidor para a sua máquina, para o seu browser, para que você possa ver a página por completo. Então, na hora que você acessa determinada página, a página é feita o download para o seu browser, consequentemente o CSS também é feito o download para o seu navegador, e o JavaScript também, e as imagens também. Quanto menor esses arquivos, melhor. Mesmo que seja alguns bytes ali, alguns kbytes, tá certo? Então, minificar e comprimir é isso, é pegar o arquivo CSS e apagar dele o que é desnecessário, espaços em branco, indentação, comentários e assim vai, tá certo? Então, só que quando você tira isso, né, fica ilegível, você não consegue
olhar direito o arquivo, fica ruim para você trabalhar. Então, você tem que ter o arquivo todo indentado, bonitinho, legível, e o arquivo minificado. É tanto que se você baixar algumas bibliotecas na internet, de JavaScript, de CSS, você vai ver que vem um arquivo fulaninho e o arquivo fulaninho.min, né, de minificado. E ele é todo doido. Na verdade, esse todo doido é só porque ele tirou o espaçamento, tirou tudo, deixou tudo uma coisa só para diminuir o tamanho do arquivo. Tá certo? Então o Asset Pipeline vai fazer isso. Você pode trabalhar com seus arquivos CSS e na hora de publicar, ele vai simplesmente fazer essa varredura, tirar e comprimir tudo, tirar os espaçamentos, os comentários, comprimir tudo para disponibilizar tudo isso minificado. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa que o Asset Pipeline faz. Só que antes você tem que fazer isso de forma manual. Né? No Ruby on Rails lá 2, alguma coisa, você não tinha essa funcionalidade. Aí o que acontecia? Você tinha que pegar os arquivos e passar em alguma ferramenta que minificasse para você, para poder ter os arquivos minificados, para você poder publicar. Então era bem trabalhoso. Aí apareceu uma gem chamada Sprockets. Né? Essa gem deu tão certo que o pessoal do Core Team Rails resolveu pegar ela e colocar dentro do próprio Rails, né? Tornar ela padrão, ou seja, você na hora que inicia um projeto Rails, automaticamente ela já vem instalada naquelas gems padrão que vem no seu projeto. Tá? Por quê? Porque eles acham que isso é uma boa prática, você minificar os arquivos de assets antes de publicar em produção. Tranquilo? Então o Asset Pipeline vai fazer isso. Vai fazer, além disso, né, minificar, comprimir, concatenar, veja que tem uma segunda parte aqui que diz, e ele também vai adicionar a habilidade de escrita de assets em outras linguagens e pré-processadores, tais como CoffeeScript, Size e RB. Ou seja, além de fazer a minificação e comprimir os arquivos de assets, ele vai permitir que você escreva os assets em outras linguagens e pré-processadores. Ou seja, como ele dá o exemplo aí, o CoffeeScript. CoffeeScript é uma variação do JavaScript, não é uma coisa mais moderna, apesar de eu não gostar tanto, mas muita gente utiliza. Então o Rails já suporta o CoffeeScript por padrão. Por quê? Porque o Asset Pipeline permite que você escreva os arquivos em CoffeeScript e ele vai ser interpretado sem problema nenhum quando se trata de assets, ok? De JavaScript no caso, ok? O Size ali é um CSS turbinado, né? Se vocês não conhecem, dê uma procurada sobre Size, mas um exemplo simples seria você pegar um CSS normal. O CSS normal você não pode criar variáveis dentro dele, né? Você só é declarativo. Então, você, por exemplo, quer ter uma cor padrão para várias coisas no seu site, você tem que sair colocando aquela mesma cor repetida várias vezes. E com o Size você pode declarar uma variável, atribuir uma cor, né, e usar essa variável no lugar daquele valor hexadecimal lá do CSS. E então ele tem vários benefícios além disso. Mas suporta também o site tranquilamente, porque o Asset Pipeline já permite isso desde o seu projeto padrão, tá certo? E o ARB ali é que, por conta do Asset Pipeline, ele também vai permitir que você escreva código Ruby dentro dos arquivos JavaScript, CSS, CSS e CoffeeScript, ok? Então, veja, o Asset Pipeline permite essa compressão dos arquivos e que você escreva em outras linguagens e pré-processadores disponíveis no mercado que estão padronizados no Rails, principalmente CoffeeScript, Size e o ARB, que é o próprio Ruby. Tranquilo? Então isso é que é o Asset Pipeline. Agora como é que a gente trabalha com isso? É isso que a gente vai agora estudar um pouquinho mais a fundo. Então a gente viu que tudo isso vem dessa gem, foi extraído dessa gem, na verdade ela ainda existe, ela está apenas como uma gem padrão lá do nosso projeto, não é? Então vocês podem dar uma olhada nela depois, procurar sobre ela, tem a documentação. E além disso, para que o Asset Pipeline funcione corretamente, a gente precisa que no nosso computador tenhamos um runtime JS, né? Ele está falando aqui exec.js, vamos dar uma clicada aqui, que vai servir para o seguinte. Olha, o exec.js permite, ou deixa, né, você rodar código JavaScript a partir do Ruby. Ou seja, você pega o Ruby, né, veja aqui, exec, evol, aí ele colocou aqui um código que seria um código JavaScript. Como é que o Rails, como é que o Ruby interpreta esse código JavaScript?
através desse exec.js, que nada mais é do que uma classe que vai atrás de um runtime.js. E o que é um runtime.js? É você ter na sua máquina instalado alguém que interprete, alguém fora do Ruby, que interprete esse código JavaScript. Aí você tem algumas opções que ele dá aqui. Uma delas é essa The Ruby Racer, que é uma gem, né? Cadê? Veja, aqui na Gemfile a gente tem aqui, ó, The Ruby Racer, tá aqui. Só eu tirar o comentário, salvar e rodar o bundle install, que ele vai instalar essa The Ruby Racer, que é uma gem que vai instalar para você um runtime.js, alguém que possa interpretar JavaScript no momento em que você digita através do Ruby, né? Só um momento aqui, me perdi aqui nos slides. Aqui. Bom, então esse The Ruby Racer vai fazer isso, tá? Só que ele dá outras opções. Eu não gosto muito do Ruby Racer, porque eu já tive alguns problemas, né? Então eu uso o Node.js, tá? Para instalar ele é só você Node.js, faz o download, tem para todas as plataformas, instala e pronto, Nest Finish, acabou-se, né? Então, para o Asset Pipeline funcionar corretamente, além de instalar as gems que já vem padrão, né? Uglify, você vai ver aí que é para o CoffeeScript, o SizeRails e o Sprockets, né? Que vem embutido aí também. Você vai ver que é necessário você ter uma runtime.js para que tudo funcione corretamente. Principalmente porque na hora de fazer a minificação dos arquivos JavaScript e CoffeeScript, muito provavelmente por debaixo dos panos aí seja executado um comando que tem que ser JavaScript. E o Ruby, a princípio, não roda JavaScript. Então, para poder fazer essa conversão aí, ele precisa ter um runtime. E aí eu recomendo que vocês instalem o Node.js. Tá certo? Beleza, então a gente já sabe o que é o Asset Pipeline, quem gerou ele, né, foi essa gem, e é necessário ter esse exec.js instalado para tudo funcionar corretamente. Bom, agora a gente vai dar um passo atrás, desculpem, e vai falar um pouquinho sobre essa pasta public que tem em todos os projetos, porque é ela quem originou um monte de coisinha aí, tá certo? Então veja, no projeto nós temos aqui a pasta public. Esta pasta public é a pasta que dá acesso à sua aplicação através do browser. É o único ponto de acesso, na verdade, né, que você pode, através do browser, acessar a sua aplicação. Porque, veja, no momento em que eu digito aqui, vamos levantar aqui Rails S, levantar aqui a aplicação, que a gente fez na aula anterior. Quando eu acesso aqui, tem essa página padrão, né? E nós temos aqui a users, que é a que a gente estava usando. Essa página aqui, esse barra users, a gente viu que é uma rota, né? Então ele vai lá na rota, verifica qual é o controller, vai no controller, renderiza a view e traz isso aqui pra gente. Agora, e se eu criar uma página HTML? Como é que eu vejo aqui no meu site? Né? Simples. Nessa pasta public, você pode botar os arquivos que você quer acessar diretamente, tá? Então veja, na hora que eu criar um arquivo aqui, ó, teste.html, certo? Vou colocar aqui HTML, vou colocar aqui head, vou colocar aqui body, vou colocar aqui H1 e testes. Veja, esse arquivo teste.html está dentro de public. Então eu posso acessar qualquer um desses arquivos aqui, tá? Através do browser, sem utilizar rota nenhuma. Como assim, Jackson? Olha, eu posso chegar aqui e digitar teste.html. Tá lá. Se eu alterar o arquivo, rodei, tá lá. Beleza? Então isso aqui eu provo que eu estou acessando diretamente aquela pasta public. Eu não tenho como acessar outra pasta da minha aplicação sem ser pelas rotas, né? A rota, na verdade, me indica um controller e, consequentemente, uma view, tá certo? Mas se eu quiser criar um arquivo estático, eu crio dentro da pasta public, ok? E eu estou falando disso por quê? Porque no Rails 2, aí, etc.,
todos os assets, ou seja, JavaScript, CSS, ficavam aqui dentro de public. Tinha uma pastinha, assets com CSS, JavaScript aqui dentro, e você acessava o CSS e o JavaScript a partir dessas pastas aqui, né? Para fazer um exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a chamada de um link CSS, eu deixei uma colinha aqui, né? Então tá aqui, ó, estou chamando um style sheet, um CSS chamado, eu vou botar aqui, ó, tema.css, tá certo? Esse arquivo não existe aqui, então eu vou criar esse arquivo, tema.css, tema.css, e vou colocar aqui body, e vou colocar aqui background color, vou botar yellow. Beleza? Então veja, cadê? Quando eu rodar agora, perfeitamente, ele carregou o arquivo CSS, né, o tema CSS que está aqui, ó, e funcionou corretamente. Do mesmo jeito, eu posso carregar um arquivo JavaScript, né, tá aqui minha colinha também, tá aqui, então vou botar aqui, ó, alerta JS. Então vou criar esse arquivo alerta JS. Tá lá bonitão, alerta JS está aqui, vou botar um alert mesmo do JavaScript. Tá lá. Beleza? Rodou, cadê? Ele vai chamar, aqui apareceu a mensagenzinha, beleza, depois carregou o nosso CSS, ok. Então veja, aqui no teste HTML, eu acessei, ele carregou um CSS e carregou o nosso script JavaScript, que está tudo dentro de public, foi por isso que funcionou desse jeito. Ok? Entendido? Então, o que está dentro de public pode ser acessado através do seu browser, sem rota nenhuma, de forma direta. É a única pasta que fica disponível tudo. Ah, Jacques, e essa pasta 500 aqui? Ou melhor, essa página 500. Beleza, vou botar até meu nome aqui para você ver que é ela. Eu posso acessar ela também, é uma página padrão de erro, né? Ó, 500.html. Tá lá, foi 500.html. Ah, ficou no título, né? Tá aqui, ó, Jackson. Ficou no título. Esse We Are Sorry deve estar mais aqui embaixo. Vou botar meu nome aqui só pra gente provar. Então, tá lá, ó. Beleza? Então eu acesso também a página de erro padrão. E aqui tá a que a gente criou agora, né? Opa, teste. Ok. Beleza. Então, já que provamos que tudo que fica dentro de public pode ser acessado, vamos dar continuidade, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar para cá para o slide. Ok. Bom, o que seria fingerprint? Fingerprint é a impressão digital, né? Impressão digital aí é o seguinte. Esses arquivos CSS e JavaScript, quando você está construindo uma página, você simplesmente vem aqui e vai fazendo as alterações que você quer, né? Por exemplo, eu quero agora que o meu background seja vermelho. Beleza, na hora que eu atualizar aqui, ele vai mostrar a mensagem, passou para vermelho. Tranquilo, tá certo, né? E eu posso fazer outras alterações, etc, etc, etc. Só que aí, a gente sabe que o browser, ele tem um sistema de caching, né? Ou seja, você acessa uma página uma vez, da segunda vez que você acessa aquela página, ele tenta verificar se algum dos arquivos que estão já na sua máquina, baixados da última vez, se não são os mesmos arquivos, para ele não precisar baixar tudo de novo. Com isso ele ganha performance, velocidade, tá certo? Então quando você está desenvolvendo, é normal que você fique alterando os arquivos CSS e JavaScript e não altere o nome deles aqui, vai ser sempre o mesmo nome. Aí o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer do browser pensar que esse arquivo nunca foi modificado, e aí na hora que você manda atualizar, dá um F5 lá no seu browser, ele não atualiza, né? Você vai lá, coloca o fundo vermelho quando eu coloquei, aí ele não aparece vermelho, fica amarelo ainda, e você acha que está dando erro no seu código, e na verdade não é, por conta do cache do browser, pode acontecer isso. Aí o pessoal tinha que ir lá e fazer o quê? Limpar o cache do browser. Para isso não ocorrer mais, qual é a técnica que eles começaram a utilizar? Começaram a utilizar a seguinte técnica. Eu venho aqui, mudo o nome do meu CSS, vou lá no CSS, mudo o nome dele,
tema 1. E aí eu faço a alteração que eu quero. Beleza? Aí, na hora que carregar a página teste.html, como é um nome novo, não é mais tema e sim tema 1, aí ele vai saber que é outro arquivo. Aí ele vai baixar agora e você vai ter a certeza que ele baixou para o seu browser e não está em cache. Tá certo? Então, esse número que vem depois aqui, que no caso fui eu que coloquei, é o que a gente chama de impressão digital. A gente fica mudando esse nome para que o browser sempre faça o download na hora que você está desenvolvendo. Tá certo? Só que veja o trabalho que dá você está fazendo isso manualmente. Então, o Asset Pipeline vai ficar fazendo isso para você de forma transparente. Ele vai colocar uma numeração bem esquisita na frente, mas pelo simples fato de trabalhar o cache, né? de expirar o cache, como o pessoal fala. Apenas para que isso não ocorra. Tá? Principalmente quando você coloca em produção, quando você coloca num servidor mesmo, é interessante que os nomes dos seus assets tenham essa impressão digital, esse fingerprint no final, para que uma próxima vez você fez uma atualização, todo mundo que for acessar seu site agora tem que baixar esses novos CSS, mesmo que tivesse o mesmo nome, né, para poder tudo dar certinho, para poder a formatação aparecer toda correta, tá certo? Então o fingerprint é apenas para isso. Eu estou falando isso por quê? Porque vai aparecer, vocês vão ver uma numeração bem maluca desse jeito aqui, né? E aí você, uai, por que é que ele coloca isso? É pelo simples fato de expirar o cache do navegador toda vez que você acessar aquele asset, ok? Muito bem. E aí agora a gente chega nessa parte aqui, que é a parte onde a gente vai começar a ver de fato o Asset Pipeline. Até agora eu só fiz explicar esse background aí, esse histórico da pasta public. E aí o seguinte, a gente tem três locais, três pastas, onde você pode colocar o seu CSS e o seu JavaScript nas aplicações Rails. É a pasta app assets, a pasta lib assets e a pasta vendor assets, tá certo? Então tá aqui, ó. Eu tenho um app assets, tá aqui, JavaScript, CSS, imagens. Eu tenho a pasta lib assets, beleza? E tenho a vendor assets também, ok? Por que é que existem três locais? Pelo simples fato, como o nome está dizendo aqui, ó, por conta da organização, tá? Como assim, Jackson? Veja, na documentação você vai ver ele dizendo que a pasta app assets, na pasta app assets, devem ficar os assets referentes aos assets que são construídos pelo próprio Rails, né? Ou seja, quando você vai lá e dá um Rails Generate Scaffold, ele gera para você tanto o model, como o controller, como as views, e gera também os assets de forma automática. Então, nessa pasta, todos os assets que foram gerados de forma automática devem ficar aqui. Beleza? Então, veja, eu na última aula não criei o scaffold para usuários, né? Users. Então, veja que ele criou aqui, ó, user CSS. Não foi eu que criei, foi ele que criou de forma automática. JavaScript, ele também criou users coffee, né? Do CoffeeScript, ok? Então, ele cria de forma automática esses assets dentro dessa pasta. Por quê? Porque ela foi determinada que aqui deve ficar todos os assets gerados de forma automática, tá? Já essa pasta Vendor Assets é a pasta onde você deve colocar os assets que você baixa de terceiros, né? Então você achou um plugin de validação interessante lá do JavaScript. Aí você baixa da internet e ao invés de colocar aqui dentro de app assets, você bota dentro de vendor assets, tá? Por quê? Simplesmente por organização. Ah, Jax, quer dizer então que eu poderia colocar aqui em app assets também? Poderia, e vai funcionar do mesmo jeito. A gente vai ver que no final vai tudo para o mesmo lugar. Só que por organização, eles recomendam você colocar aqui em vendor assets, tá? Por quê? Na hora que alguém pegar o projeto, sabe que a biblioteca de validação do JavaScript que você baixou, com certeza vai estar aqui em vendor, porque é o local original que ela deve ficar. Recomendado, melhor dizendo. Ok? E essa lib assets serve para quê? Ora, serve para você colocar aqueles assets que você cria, tá? Aqui são os gerados pelo Rails. Aqui é o que você baixa de terceiros. E aqui é o que você cria. Você criou uma biblioteca JavaScript que faz alguma coisa mirabolante. Aí você coloca aqui dentro dessa pasta libassets. Tá certo? Pode colocar aqui em app assets ou em vendor assets? Pode também. É tudo a mesma coisa. É só por questão de organização. Tranquilo? Muito bem. Então, sabendo disso, o que é que a gente tem agora? Vamos usar. Vamos entender agora como é que usa isso tudo. Bem, eu vou fechar aqui. Vou abrir
Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir aqui nosso layout principal da aplicação e vou abrir aqui em Public, cadê? Public Teste, que foi o que a gente estava vendo. Veja, aqui em teste eu tenho uma linha carregando o CSS e uma linha carregando o JavaScript. Aqui no nosso layout, essa linha daqui é a linha que tem um helper chamado StyleSheetLinkTag que carrega um CSS chamado Application. Isso aqui eu vou até apagar, porque a gente não vai falar sobre TurboLink ainda. Tá? Pode ser assim. Então, essa linha carrega o CSS, StyleSheetLinkTag, e essa carrega o JavaScript. Veja, ele está carregando o JavaScript Application, pode ser Application, Application.js, dá no mesmo, ou, e aqui o CSS Application ou Application CSS, tá certo? Dá no mesmo. Isso aqui é como se fosse um atalho, a gente chama de helper, né? Que no final vai me gerar algo nesse sentido. Link, tal, 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 e aqui seria Application CSS, né? E script, tal, 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 e aqui seria Application JS, ok? Ele vai gerar, a partir disso aqui, aquelas informações em HTML. Tranquilo? Mas onde é que está o CSS Application e onde é que está o JavaScript Application? Se a gente olhar aqui em Public, ele não está aqui, Application. Então, como isso aqui foi uma coisa gerada automática pelo Rails, então o Application CSS e o Application JS foram gerados de forma automática também. Se foi gerado de forma automática, vão estar em app assets, né? Então, em JavaScript, eu tenho aqui Application JS e em StyleX eu tenho Application CSS. Tá? Aqui os dois. Beleza? Tranquilo. Dito isso, o que acontece? Vamos rodar a nossa aplicação aqui. Vamos rodar a aplicação. Vou acessar aqui Users. E aí o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui no código. Olha, aqui em Head vai estar o link para um CSS chamado Assets Scaffolds. Opa, eu não pedi isso, né? Mas vamos continuar. Assets Users, Assets Application, esse sim eu pedi, né? E depois tem um script, jQuery, jQuery.js, TurboLinks, Users, Application, esse sim eu pedi, né? Por que é que veio tanta coisa se na verdade, se a gente olhar aqui, cadê? Eu pedi só o Application, não é? Ah, um detalhe. Cadê? Um detalhe, essa numeração maluca é a impressão digital, o fingerprint que eu falei, né? Ele gera de forma automática, ok? Então, voltando para cá, por que é que eu pedi só o Application e veio aquilo tudo? Então, vamos olhar aqui dentro de Application JS, o que é que tem? Ó, dentro de Application JS, ele está dizendo que vai requerer, né, o jQuery, jQuery.js, TurboLinks e esse tree. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, quando você requerer o Application.js, na verdade você vai estar pedindo também o arquivo jQuery, o arquivo jQuery.js, o arquivo TurboLinks e esse tree ponto quer dizer que todos os arquivos que estiverem dentro dessa pasta, né, a árvore de arquivos que estiver dentro dessa pasta JavaScript. Por isso que também vem o users. Então a gente vai ver que tem um jQuery, jQuery.js, TurboLinks e esse users que está aqui também. Então se a gente olhar lá, cadê? Tá aqui, ó, jQuery, jQuery.js, TurboLinks, users e o application que foi pedido. Ok? Então veja que por conta dessa configuração feita dentro desse arquivo JS, e isso só é possível por conta do Sprockets, né? Tá até aqui, ó. Essa configuração é feita para chamar os arquivos que estão nessa pasta. Ok? A mesma coisa é feita no StyleSheets. Ó. Ele chama o application, mas na verdade ele está chamando a tree, que é todo mundo que está dentro dessa pasta, por isso que vem o scaffolds e vem o users. E o self aqui é o próprio arquivo, né? No caso, o application CSS. Ok? Então, se a gente olhar aqui no começo, é por isso que vem scaffolds, users e application também. Beleza? Então é isso. O Asset Pipeline ele vai trabalhar desse jeito, né? Cadê? Aqui você informa qual é o CSS e o JavaScript que você quer. Nesse caso foi Application, e o Application está chamando todos aqueles outros, é por isso que carrega todo mundo, de forma automática. Tá? Então, eu acho que a gente vai ficar por aqui. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre como separar isso aqui na próxima aula. Deixa eu só voltar isso aqui. Vai ficar bonitinho do jeito que estava original. Beleza, então vamos voltar aqui para o slide. É isso.
Com isso você tem uma ideia inicial do que é o Asset Pipeline, por onde é que ele anda ali, né, como é que é feita a chamada, tá? E aí na próxima aula, já já, a gente vai ver como trabalhar um pouquinho mais com o Asset Pipeline, entendendo alguns detalhezinhos, tá certo? Então aguarda aí que já já a gente volta. Um abraço, se puder dar um like no vídeo aí, vai ser bom pra gente, tá certo? Um abraço, até mais.